Não sei fazer amor, confessou o milionário, até que a garota que o beijou pela primeira vez descobriu a verdade. O sol da manhã de segunda-feira refletia nos vidros espelhados do edifício Mendonça Tower, no coração da Avenida Paulista. Rafael Mendonça ajustou o nó da gravata italiana enquanto observava São Paulo acordar lá embaixo, do seu escritório no 42º andar. Aos 32 anos, ele comandava um império imobiliário avaliado em bilhões, mas naquela manhã, como em tantas outras, sentia um vazio que nem todo o dinheiro do mundo conseguia preencher. Senhor Rafael, a reunião com os arquitetos está marcada para as 10 horas, anunciou Carla, sua secretária, entrando no escritório com uma pilha de documentos. Ela trabalhava para ele há 5 anos e conhecia cada detalhe de sua rotina meticulosa. Quantos escritórios vamos receber hoje? Perguntou Rafael, sem tirar os olhos da cidade que se estendia diante dele. 3. O primeiro é o Estúdio Oliveira, que já trabalha conosco. O segundo é a Arquitetura and Design Liteda. E o terceiro, Carla consultou sua agenda eletrônica. Santos Arquitetura. É um escritório pequeno, mas a designer principal tem um portfólio interessante. Rafael assentiu, voltando-se para sua mesa de mogno maciço. Aquela seria mais uma manhã de apresentações técnicas, números e propostas. Há 15 anos construindo prédios, shopping centers e condomínios de luxo, ele tinha desenvolvido um olho clínico para projetos, mas raramente algo o surpreendia. Prepare a sala de reuniões. E Carla, ele hesitou por um momento. Cancele meu almoço com os investidores japoneses. Preciso de um tempo. Carla ergueu as sobrancelhas, surpresa. Rafael nunca cancelava reuniões importantes. Tem certeza, senhor? Eles voaram de Tóquio especialmente para... Remarque para amanhã. Diga que surgiu uma emergência familiar. Enquanto Carla saía, Rafael se perguntou por que havia mentido. Não havia emergência alguma, apenas a sensação crescente de que sua vida estava passando como um filme em velocidade acelerada, e ele era apenas um espectador. Aos 32 anos, tinha tudo o que um homem poderia desejar: dinheiro, poder, reconhecimento. Mas nunca havia tido tempo para o que realmente importava. Ele abriu a gaveta da mesa e pegou uma foto antiga. Ele e os pais, quando ainda era adolescente, em uma viagem à fazenda do avô em Minas Gerais. Foi a última viagem que fizeram juntos antes do acidente que levou seus pais quando ele tinha apenas 20 anos. Desde então, havia se enterrado no trabalho, construindo o império que eles sonharam, mas esquecendo de viver a vida que eles queriam que ele tivesse. O interfone tocou. Senhor Rafael, o primeiro escritório já chegou. Já vou. Ele guardou a foto e respirou fundo. Mais um dia, mais uma reunião, mais uma decisão que movimentaria milhões. Mas algo nele sentia que aquele dia seria diferente. Marina Santos checou pela terceira vez os desenhos em sua pasta, enquanto esperava no luxuoso lobby da Mendonça Tower. O mármore Carrara brilhava sob as luzes de LED, e ela se sentia como um peixe fora d'água naquele ambiente de poder e ostentação. Vinda de Ouro Preto, onde cresceu entre as ladeiras e casas coloniais, São Paulo ainda a impressionava depois de 2 anos. Marina, você consegue, murmurou para si mesma, uma técnica que aprendeu com a avó para acalmar os nervos. Aos 28 anos, havia construído um pequeno escritório de arquitetura com muito suor e dedicação, mas aquela seria sua primeira chance de trabalhar em um projeto verdadeiramente grande. Seu sócio, Pedro, havia conseguido a indicação através de um conhecido, mas Marina sabia que teria que provar seu valor sozinha. O projeto era um complexo residencial de alto padrão na Zona Sul, e a concorrência incluía escritórios muito mais estabelecidos que o dela. Senhora Santos, uma mulher elegante de aproximadamente 40 anos, aproximou-se dela. Sou Carla, assistente do Sr. Rafael. Podem subir, por favor. Marina seguiu Carla até o elevador, admirando os detalhes arquitetônicos do edifício. Mesmo nervosa, não conseguia deixar de analisar profissionalmente cada elemento, as proporções, a iluminação, o uso dos materiais. Era algo mais forte que ela. É seu primeiro projeto com a Mendonça Incorporações? Perguntou Carla enquanto subiam. Sim, e estou muito animada com a oportunidade. Pesquisei bastante sobre os projetos anteriores da empresa. Vocês têm um padrão de qualidade impressionante. Carla sorriu.
O senhor Rafael é muito exigente, mas justo. Ele valoriza a criatividade tanto quanto a funcionalidade. O elevador parou no 42º andar e Marina sentiu o estômago dar uma guinada. Não sabia se era pela altura ou pelos nervos. Elas caminharam por um corredor revestido de madeira até chegarem a uma sala de reuniões com uma vista panorâmica de São Paulo. Ele chegará em alguns minutos. Pode se acomodar e preparar sua apresentação. Sozinha na sala, Marina organizou seus desenhos na mesa de vidro e conectou seu laptop ao projetor. Havia trabalhado até às 3 da manhã, finalizando os últimos detalhes da proposta, e acreditava sinceramente que tinha algo especial para mostrar. A porta se abriu e ela se virou para cumprimentar o cliente. Mas quando seus olhos encontraram os dele, sentiu algo que não esperava. Uma conexão instantânea, como se já conhecesse aquele homem de algum lugar. Rafael Mendonça era alto, moreno, com olhos castanhos expressivos e um sorriso que parecia genuíno, diferente da frieza empresarial que ela esperava encontrar. Ele usava um terno impecável, mas havia algo em sua postura que sugeria uma informalidade natural. Marina Santos? Ele estendeu a mão e, quando ela a apertou, sentiu um leve tremor, dele ou dela. Não soube dizer. Senhor Mendonça, é um prazer conhecê-lo. Muito obrigada pela oportunidade. Por favor, me chama de Rafael. E o prazer é meu. Ele se sentou à frente dela e Marina notou que ele parecia mais nervoso do que ela esperaria de um empresário tão bem-sucedido. Ouvi falar muito bem do seu trabalho. Pode começar quando quiser. Marina respirou fundo e começou sua apresentação, falando sobre conceitos de sustentabilidade, integração com a paisagem urbana e criação de espaços que fossem verdadeiros lares, não apenas investimentos. Conforme falava, notou que Rafael não apenas ouvia, mas realmente prestava atenção, fazendo perguntas inteligentes e demonstrando um interesse genuíno por cada detalhe. Você fala dos apartamentos como se fossem casas onde pessoas reais irão viver, comentou ele em determinado momento. Isso é raro. Porque é exatamente isso que são, respondeu Marina com paixão na voz. Cada projeto que faço, imagino a família que vai morar ali, as crianças brincando, os jantares em família. Arquitetura não é só sobre estrutura e estética. É sobre criar um lugar onde a vida acontece. Rafael a observou em silêncio por alguns segundos, e Marina sentiu que havia algo diferente naquele olhar. Não era o olhar calculista de um empresário avaliando um investimento, mas algo mais profundo, quase pessoal. Muito obrigado pela apresentação, Marina. Foi esclarecedora. Quando ela saiu daquela sala, Marina sabia que algo havia mudado. Não apenas pela possibilidade de conseguir o projeto, mas pela forma como aquele homem a havia olhado, como se ela tivesse dito exatamente o que ele precisava ouvir. 3 dias depois da apresentação, Marina estava em seu pequeno escritório no bairro Vila Madalena quando o telefone tocou. Ela e Pedro dividiam um espaço de 40 metros quadrados no 2º andar de um prédio antigo, decorado com plantas e móveis de madeira de demolição que ela mesma havia restaurado. Santos Arquitetura, Marina falando. Marina, aqui é o Rafael, Rafael Mendonça. A voz dele soava diferente pelo telefone, mais hesitante. O coração dela acelerou. Oi, Rafael, como está? Bem, obrigado. Olha, eu queria falar sobre o projeto, mas... Ele fez uma pausa. Você teria um tempo para tomar um café? Pessoalmente, quero dizer. Sei que é um pouco fora do protocolo, mas... Marina olhou para Pedro, que estava debruçado sobre plantas na mesa ao lado, claramente fingindo não escutar. Claro, seria ótimo. Quando? Que tal hoje, no final da tarde? Você conhece o Café Tortoni, na Vila Madalena? Conheço, sim. Fica pertinho do meu escritório. Perfeito. Às 5h30? Depois que desligou, Marina ficou olhando o telefone por alguns segundos. Pedro levantou a cabeça com um sorriso maroto. Então, reunião de negócios ou encontro? Reunião de negócios, obviamente, respondeu Marina, mas sentiu o rosto corar. Claro, por isso você está vermelha feito um tomate. Às 5h30 em ponto, Marina entrou no Café Tortoni. O lugar tinha um charme boêmio, com paredes de tijolo à vista, quadros de artistas locais e o aroma de café recém-passado no ar. Rafael já estava lá, sentado em uma mesa no canto, vestindo jeans e uma camisa de algodão azul.
bem diferente do executivo de terno que ela havia conhecido. Chegou na hora certa, disse ele, levantando-se para cumprimentá-la. Você mora aqui perto? Trabalho aqui perto. Meu escritório fica a 2 quadras. Marina se sentou, notando como ele parecia mais relaxado naquele ambiente. Você vem sempre aqui? Na verdade, nunca tinha vindo. Pesquisei na internet melhores cafés da Vila Madalena, e esse foi o primeiro da lista. Ele riu, parecendo um pouco sem jeito. Não sou muito bom em escolher lugares casuais. Marina sorriu. Não frequenta muito a vila? Para ser honesto, não frequento muito lugar nenhum fora do trabalho. Rafael mexeu no açúcar sem colocar no café. Marina, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Na sua apresentação, quando você falou sobre criar lares verdadeiros, você tem família? Filhos? Não, ainda não. Marina tomou um gole do cappuccino. Mas cresci em uma casa cheia de amor em Ouro Preto. Meus pais ainda moram lá, tenho 2 irmãos mais novos. E você? O rosto de Rafael se fechou um pouco. Meus pais morreram quando eu tinha 20 anos. Acidente de carro. Desde então, meio que me enterrei no trabalho. Sinto muito, Rafael. A voz dela carregava sinceridade genuína. Deve ter sido muito difícil assumir tudo tão jovem. Foi, e acabei esquecendo de viver outras coisas. Ele a olhou diretamente nos olhos. Por isso, sua apresentação me tocou tanto. Você fala de casas como lugares onde a vida acontece, e eu percebi que construo prédios há 15 anos, mas nunca realmente vivi em nenhum lugar. Marina sentiu uma pontada no peito. Havia uma vulnerabilidade naquele homem poderoso que a pegou desprevenida. E onde você mora agora? Tenho um apartamento na Zona Sul. 3 suítes, varanda gourmet, vista para o parque, decorado por uma designer famosa. Ele riu sem humor. É lindo e completamente vazio. Não tem nenhuma foto, nenhum objeto pessoal. Parece um showroom. Por que está me contando isso? Rafael hesitou, mexendo novamente no açúcar. Porque quero te contratar, mas não apenas para o projeto do condomínio. Quero que você me ajude a transformar minha casa em um lar. E... Ele respirou fundo. Porque sinto que posso ser eu mesmo com você. Não sei porquê, mas é assim que me sinto. Marina ficou em silêncio, processando aquela confissão inesperada. Havia algo na honestidade dele que a desarmava completamente. Você nem me conhece direito, disse ela suavemente. Eu sei, mas nos últimos 3 dias não consegui parar de pensar na nossa conversa, na forma como você fala sobre criar espaços com alma. Ele fez uma pausa. Marina, posso te fazer mais uma pergunta pessoal? Ela assentiu. Você está envolvida com alguém? O coração dela bateu mais forte. Não estou. Que bom, ele disse, e então pareceu se dar conta do que havia falado. Quer dizer, para o projeto. Vai ter mais flexibilidade de horário. Marina riu e a tensão se desfez um pouco. Claro, para o projeto. No sábado seguinte, Marina estava no elevador do edifício mais luxuoso que já tinha visitado na vida. O porteiro a tratou com uma reverência que a deixou desconfortável, e agora subia até o 29º andar para conhecer o apartamento de Rafael. Quando a porta se abriu, ela entendeu exatamente o que ele havia quis dizer. O lugar era espetacular. Pé direito alto, janelas do chão ao teto com vista para o Ibirapuera, móveis de design italiano, obras de arte caras nas paredes. Mas não havia vida ali. Era como um museu frio e impessoal. O que você acha? Perguntou Rafael, parecendo nervoso com a opinião dela. Marina caminhou pela sala, observando cada detalhe. É bonito, muito bonito. Mas não é um lar, completou ele. Exato. Ela se virou para ele. Rafael, me fala uma coisa. Qual é a última vez que você cozinhou? Cozinhar? Ele pareceu genuinamente confuso. Nunca cozinho. Tenho uma empresa de catering que entrega as refeições ou como fora. E assistir TV? Ler um livro? Assisto as notícias no escritório. Para ler, uso o tablet. Marina apontou para a estante vazia na sala. Não tem um livro sequer aqui. Nunca pensei nisso. Ela continuou explorando o apartamento. O quarto principal tinha uma cama king size que parecia nunca ter sido usada adequadamente. O closet estava organizado como uma loja, e o banheiro tinha produtos de higiene alinhados como em um hotel 5 estrelas. Rafael, onde você guarda suas coisas pessoais?
Fotos, lembranças, objetos com valor sentimental. Ele a levou até o escritório, onde havia apenas uma gaveta com alguns documentos, e a foto que ela já o havia visto olhando na empresa, ele criança com os pais. É só isso? É tudo que sobrou do acidente. O resto, doei ou joguei fora quando me mudei para cá. Marina sentiu o coração apertar. Você jogou fora as lembranças dos seus pais? Doía muito olhar. Achei que seria mais fácil assim. A voz dele ficou quase inaudível. Mas não foi. Ela se aproximou dele, tocando levemente seu braço. Rafael, uma casa sem memórias não é um lar. É apenas um lugar para dormir. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, parados no meio daquela sala que ecoava vazia apesar de todos os móveis caros. Você aceita o trabalho? Perguntou ele finalmente. Aceito, mas com uma condição. Qual? Vamos fazer isso juntos. Eu não vou simplesmente decorar seu apartamento. Vamos construir um lar de verdade. E isso significa que você vai ter que se abrir, se permitir sentir, se permitir ter lembranças novamente. Rafael a olhou com uma expressão que Marina não conseguiu decifrar completamente. Havia gratidão ali, mas também medo. Não sei se sei como fazer isso, admitiu ele. Então vamos aprender juntos. Naquele momento, Marina percebeu que havia aceito muito mais do que um projeto de decoração. Havia aceito ajudar um homem a reconstruir não apenas sua casa, mas sua capacidade de viver. Por onde começamos? Perguntou Rafael. Marina olhou ao redor e sorriu. Pela cozinha. Vamos ensinar você a fazer um café de verdade. Eu sei fazer café. Café de máquina expressa não conta. Estou falando de café feito com carinho, do tipo que enche a casa de cheiro e deixa gosto de lar. Rafael riu. A primeira risada genuína que ela ouviu dele. Isso vai ser interessante. Enquanto Marina explicava como fazer café no coador de pano que havia trazido de propósito, Rafael a observava com uma atenção que ia muito além do aprendizado culinário. Havia algo na forma como ela se movia pela cozinha, como falava sobre pequenos prazeres da vida, que despertava nele sentimentos que não sabia nem nomear. Marina? Sim? Obrigado por aceitar me ajudar. Ela parou de mexer o açúcar e o olhou. Rafael, posso te fazer uma pergunta agora? Claro. Por que nunca teve um relacionamento sério? Um homem como você? Ele desviou o olhar claramente desconfortável. Nunca tive tempo. E, bem, não sei muito bem como essas coisas funcionam. Marina sentiu que havia mais história ali, mas não pressionou. Algumas verdades precisavam de tempo para serem reveladas. O que ela não imaginava era que Rafael havia acabado de admitir, de forma indireta, o segredo que carregava há anos. Aos 32 anos, nunca havia realmente se apaixonado. E pela primeira vez na vida, isso estava começando a mudar. 2 semanas depois, o apartamento de Rafael estava irreconhecível. Não pela decoração. Marina havia insistido em mudanças graduais, mas pela energia que agora circulava pelos cômodos. Havia livros espalhados pela mesa de centro, plantas nas janelas, e o cheiro de café caseiro substituía o ar-condicionado estéril de antes. Marina chegava todas as tardes depois do trabalho, e o que começou como um projeto profissional havia se tornado algo muito mais íntimo. Eles cozinhavam juntos, Marina ensinando Rafael receitas simples que sua avó lhe havia passado, enquanto ele compartilhava histórias da empresa e dos sonhos que havia abandonado pelo caminho. Hoje trouxe uma surpresa, anunciou Marina, entrando com uma caixa de papelão nos braços. Rafael, que estava na cozinha preparando o café da tarde, uma habilidade que havia dominado com orgulho quase infantil, ergueu as sobrancelhas. O que é dessa vez? Mais plantas? Melhor. Marina colocou a caixa no chão da sala. Álbuns de fotos vazios, cola, canetas coloridas e... Ela sorriu misteriosa. Uma impressora fotográfica portátil. O rosto de Rafael se fechou ligeiramente. Nos últimos dias, Marina havia percebido que ele ainda resistia a qualquer coisa que envolvesse memórias ou sentimentos mais profundos. Marina, eu já disse que não gosto de... Eu sei o que você disse. Mas, Rafael, você não pode viver fugindo do passado para sempre. Ela se aproximou dele, tocando gentilmente seu braço. Não estou pedindo para você reviver a dor, estou pedindo para você honrar as lembranças boas. Ele suspirou, conflitado. Não sei se consigo. Então comece pequeno. Marina pegou o celular dele.
Você tem fotos aqui? Algumas fotos de trabalho, principalmente. Ela começou a navegar pela galeria e Rafael ficou tenso, mas conforme Marina ia passando as imagens, ela parou em algumas fotos que ele nem lembrava ter tirado. Um pôr do sol que havia fotografado de sua janela, uma mesa de restaurante elegante durante um jantar de negócios, uma vista aérea de São Paulo tirada do avião. Olha isso, Rafael. Mesmo sem perceber, você registra momentos bonitos. Ah, são só fotos aleatórias. Não, não são. Marina selecionou algumas imagens. Esta aqui do pôr do sol. Você lembra quando tirou? Rafael olhou para a foto e, lentamente, a memória voltou. Foi há uns 3 meses. Eu estava saindo tarde do escritório e quando cheguei aqui a luz estava diferente, dourada. E como você se sentiu naquele momento? Ele hesitou. Bem, calmo. Foi raro eu parar para reparar em algo assim. Marina sorriu imprimindo a foto. Essa vai ser a primeira foto do seu novo álbum de memórias. Eles passaram a tarde inteira naquele projeto. Rafael, inicialmente resistente, começou a se envolver conforme Marina o incentivava a lembrar dos contextos de cada imagem. Havia fotos de prédios que ele havia construído e dos quais se orgulhava, paisagens que havia registrado em viagens de negócios, até mesmo algumas selfies constrangidas que Carla o havia forçado a tirar em festas de fim de ano da empresa. Sabe o que está faltando? Perguntou Marina, organizando as fotos em sequência cronológica. O quê? Fotos suas com outras pessoas. Você não tem nenhuma. Rafael parou de colar uma foto no álbum. Nunca tive muitos amigos próximos. E namoradas? Relacionamentos? A pergunta pairou no ar como um peso. Rafael ficou em silêncio por tanto tempo que Marina começou a se arrepender de ter perguntado. Desculpa, foi muito pessoal. Não, tudo bem. Ele deixou o álbum de lado e a olhou diretamente. Marina, posso te contar uma coisa? Algo que nunca contei para ninguém? O coração dela acelerou. Claro. Eu nunca tive um relacionamento de verdade. As palavras saíram com dificuldade. Saí com algumas mulheres, jantares, eventos sociais, mas nunca senti aquilo que as pessoas descrevem quando falam de amor. Marina o observou com atenção, vendo a vulnerabilidade em seus olhos. Por que acha que isso aconteceu? Não sei. Sempre achei que fosse porque estava muito focado no trabalho. Mas ultimamente... Ele fez uma pausa. Ultimamente estou começando a pensar que talvez eu só não soubesse o que procurar. E agora sabe? Rafael a olhou com uma intensidade que fez Marina sentir um calor se espalhar pelo peito. Estou começando a descobrir. O momento foi interrompido pelo som do interfone. Rafael se levantou, claramente aliviado pela distração. Deve ser a comida chinesa que pedi. Mas quando Marina ficou sozinha na sala, olhando para o álbum que haviam começado juntos, ela percebeu que algo havia mudado definitivamente entre eles. E pela primeira vez, desde que se conheceram, ela se perguntou se não estava se envolvendo emocionalmente além do que deveria. Uma semana depois, uma tempestade de verão castigava São Paulo. Marina estava no apartamento de Rafael, trabalhando nos últimos detalhes da decoração da sala, quando a chuva começou a cair com força. Os relâmpagos iluminavam os grandes janelões, e o som da água contra o vidro criava uma atmosfera íntima e acolhedora. Acho melhor você ficar aqui hoje, disse Rafael, olhando pela janela. As ruas devem estar alagadas. Marina, que estava ajustando almofadas no sofá novo, um modelo mais aconchegante que haviam escolhido juntos para substituir o anterior, que parecia uma escultura moderna, assentiu. Realmente está forte, mas não quero te incomodar. Incomodar? Marina, você transformou este lugar. Transformou minha vida. Ele se virou para ela, e havia algo diferente em seu olhar. Nunca vou conseguir te agradecer o suficiente. Rafael, não, deixa eu falar. Ele se aproximou, e Marina pôde sentir o nervosismo dele. Estas últimas semanas foram as melhores da minha vida. Pela primeira vez, tenho vontade de chegar em casa. Pela primeira vez, sinto que tenho uma casa de verdade. O coração de Marina batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Fico feliz que tenha gostado do resultado. Não é só a decoração, Marina, é você. Ele parou bem próximo dela. E Marina pode sentir o perfume masculino que havia aprendido a associar com segurança e aconchego.
Você me ensinou a viver. Um relâmpago iluminou o céu, seguido de um trovão que fez os vidros vibrarem. Marina olhou para os olhos de Rafael e viu ali uma mistura de gratidão, admiração e algo mais profundo que a fez perder o fôlego. Rafael... Marina, eu... Ele hesitou, passando a mão pelos cabelos. Um gesto que ela havia aprendido significar que ele estava nervoso. Eu estou sentindo algo que nunca senti antes, e não sei o que fazer com isso. O que você está sentindo? Quando você não está aqui, sinto sua falta. Quando você está aqui, não quero que vá embora. Quando você sorri, eu me sinto capaz de qualquer coisa. E quando você me olha como está olhando agora... Ele respirou fundo. Eu tenho vontade de te beijar. Marina sentiu as pernas ficarem fracas. Rafael, posso? Ela não conseguiu falar. Apenas assentiu. Rafael se aproximou lentamente, como se estivesse com medo de assustá-la. Suas mãos tocaram gentilmente o rosto dela, e Marina fechou os olhos quando sentiu os lábios dele se aproximarem. O beijo começou hesitante, quase tímido. Mas quando Marina correspondeu, colocando as mãos no peito dele, Rafael a puxou mais para perto, aprofundando o beijo com uma paixão que surpreendeu a ambos. Quando finalmente se separaram, estavam ofegantes. Rafael encostou a testa na dela, e Marina pode ver que seus olhos estavam brilhantes de emoção. Marina, eu... O quê? Eu não sei fazer amor. As palavras saíram como uma confissão desesperada, e Marina sentiu o coração apertar ao ver a vulnerabilidade completa nos olhos dele. O que você quer dizer? Quero dizer que nunca amei ninguém de verdade. Nunca senti isso que estou sentindo por você. Ele segurou as mãos dela. Tenho 32 anos e não sei como amar uma mulher. Não sei como ser um namorado. Não sei como fazer você feliz da forma que você merece. Marina o olhou com ternura infinita. Rafael, você é a primeira pessoa que me faz querer aprender. A primeira pessoa que me faz querer ser melhor. Ele a puxou mais para perto. Mas tenho medo de não ser suficiente para você. Oh, Rafael. Marina tocou o rosto dele com carinho. Você acha que amor é algo que se aprende de um dia para o outro? Não sei o que pensar. Amor é algo que se constrói, dia após dia, como uma casa. E você? Ela sorriu. Você já começou a construir sem perceber. Como assim? A forma como você me olha quando chego aqui. A forma como lembra do meu café favorito. Como você se preocupa se cheguei bem em casa. Como me escuta quando falo sobre meus sonhos. Marina beijou levemente os lábios dele. Isso é amor, Rafael. Você só não sabia como chamar. Os olhos dele se encheram de lágrimas que ele tentou disfarçar. Marina, eu acho que estou me apaixonando por você. Eu também estou me apaixonando por você. Rafael a beijou novamente, desta vez com menos hesitação e mais certeza. Lá fora a tempestade continuava, mas dentro do apartamento que havia se tornado um lar, dois corações começavam a aprender juntos o que significava amar e ser amado. Quando se separaram, Rafael sussurrou contra os lábios dela. Me ensina? Te ensino o quê? A te amar do jeito que você merece. Marina sorriu, sentindo uma felicidade que nunca havia experimentado antes. A gente aprende junto. E naquela noite de chuva, entre beijos tímidos e confissões sussurradas, Rafael Mendonça começou a primeira lição da sua vida sobre amor verdadeiro. 3 semanas depois daquela noite de chuva, Rafael estava sentado em sua mesa no escritório, mas sua mente estava completamente em outro lugar. Pela primeira vez em 15 anos de carreira, tinha dificuldade para se concentrar no trabalho. Suas reuniões terminavam mais cedo, ele delegava mais responsabilidades e Carla havia comentado com um sorriso cúmplice que ele parecia mais humano ultimamente. O motivo tinha nome, Marina Santos, que havia oficialmente se tornado sua namorada, embora Rafael ainda tropeçasse nessa palavra. Namorada, aos 32 anos, era a primeira vez que usava esse termo de forma real. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Rafael, aqui é a Marina. Imediatamente um sorriso se espalhou pelo rosto dele. Oi, amor. A palavra ainda saía meio desajeitada, mas Marina sempre ria com ternura quando ele a chamava assim. Você tem planos para o almoço? Na verdade, tenho uma reunião com... Rafael parou, olhando para a agenda.
Pela primeira vez na vida considerou cancelar um compromisso de trabalho para estar com alguém. Posso remarcar. Por quê? Queria te mostrar uma coisa. É surpresa. Marina, você sabe que não sou bom com surpresas. Por isso mesmo que precisa praticar. Te encontro no lobby em 1 hora. Depois que desligou, Rafael ficou olhando o telefone com uma expressão que misturava ansiedade e felicidade. Nos últimos dias, Marina havia começado a empurrá-lo gentilmente para fora de sua zona de conforto, e ele estava descobrindo que gostava mais do que imaginava. 1 hora depois, Rafael desceu ao lobby e encontrou Marina esperando, radiante em um vestido amarelo que fazia seus olhos brilharem ainda mais. Ela segurava uma sacola de papel e tinha aquele sorriso travesso que ele estava aprendendo a reconhecer como sinal de que algo interessante estava por vir. Onde vamos? Perguntou ele, beijando-a no rosto. Parque Ibirapuera. Vamos fazer um piquenique. Rafael parou no meio do caminho. Um piquenique? Marina, eu nunca... Exato. Por isso vamos fazer. Ela pegou a mão dele. Rafael, quando foi a última vez que você simplesmente sentou na grama e observou as pessoas? Nunca fiz isso. Então hoje é um dia de primeiras vezes. O parque estava cheio de vida naquela tarde de quinta-feira. Famílias com crianças, casais namorando, pessoas fazendo exercícios, artistas de rua. Marina encontrou um local perfeito sob uma árvore, estendeu uma manta que havia trazido e começou a tirar coisas da sacola. Sanduíches, frutas, suco natural e até uma pequena caixa de brigadeiros. Você fez tudo isso? Perguntou Rafael impressionado. A parte doce eu comprei, admitiu Marina rindo. Mas os sanduíches são meus. Receita da minha mãe. Rafael se sentou na manta, inicialmente rígido e olhando ao redor como se estivesse em território estrangeiro. Mas conforme Marina ia conversando, contando histórias engraçadas do escritório e apontando detalhes interessantes das pessoas que passavam, ele começou a relaxar. Vê aquele casal ali? Marina apontou discretamente para um homem idoso que empurrava uma cadeira de rodas com uma senhora. Eles vêm aqui todos os dias. Eu já os vi algumas vezes quando venho correr de manhã. Ele sempre traz pão para ela alimentar os patos. Rafael observou o casal e sentiu algo se mover em seu peito. Quantos anos você acha que eles têm juntos? Não sei, mas olha como ele olha para ela. Como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. É assim que eu te olho? Marina se virou para ele, tocada pela pergunta inocente. Às vezes. Principalmente quando você acha que eu não estou vendo. Rafael sentiu o rosto corar. Ainda estou aprendendo a não ser tão óbvio. Rafael, posso te fazer uma pergunta? Sempre pode. Você é feliz? A pergunta o pegou desprevenida. Como assim? Agora, neste momento. Você está feliz? Rafael olhou ao redor. As árvores, o sol filtrado pelas folhas, Marina ao seu lado com seus olhos brilhantes de interesse genuíno em sua resposta. Pela primeira vez na vida, ele soube a resposta sem hesitar. Sim, mais feliz do que já fui. Marina sorriu e se aproximou, beijando-o suavemente. Então está funcionando. O quê? Você está aprendendo a viver. 1 mês depois, Rafael estava dirigindo pela estrada que levava a Ouro Preto, com Marina no banco do passageiro, cantarolando baixinho uma música no rádio. Era um sábado de manhã ensolarado, e pela primeira vez na vida, Rafael havia tirado um fim de semana inteiro de folga para conhecer a família da namorada. Nervoso? Perguntou Marina, notando como ele apertava o volante. Um pouco, admitiu Rafael. Marina, e se eles não gostarem de mim? Por que não gostariam? Não sei, e talvez achem que sou muito sério, ou muito rico, ou muito... Ele hesitou, inexperiente com essas coisas. Marina riu com carinho. Rafael, minha família não se importa com quanto dinheiro você tem. Eles se importam em saber se você me faz feliz. E eu faço? Muito. Ela pegou a mão dele. Você me ensinou que é possível construir um amor verdadeiro do zero. Me mostrou que às vezes as pessoas mais especiais são aquelas que não sabem que são especiais. Quando chegaram à casa dos pais de Marina, Rafael ficou encantado. Era uma casa colonial simples, bem cuidada, com um jardim cheio de flores e o cheiro de comida caseira vindo da cozinha. Era tudo que sua casa de infância havia sido antes do acidente. Calorosa, acolhedora, cheia de vida. Marina,
Uma mulher de cerca de 50 anos saiu correndo da casa, seguida por um homem alto e moreno, claramente o pai de Marina. E esse deve ser o Rafael. Dona Rosa, a mãe de Marina, o abraçou como se o conhecesse há anos, e seu Joaquim, o pai, lhe deu um aperto de mão firme, mas caloroso. Muito prazer, seu Rafael. A Marina não para de falar do senhor. O prazer é meu, respondeu Rafael, e percebeu que realmente era. Havia algo na simplicidade e autenticidade daquela família que o fazia se sentir em casa imediatamente. Os irmãos de Marina, Lucas de 25 anos e Pedro de 22, apareceram logo em seguida. Lucas era engenheiro e Pedro estava terminando a faculdade de Direito. Ambos receberam Rafael com curiosidade amigável, fazendo perguntas sobre São Paulo e sobre o trabalho dele. Então você constrói prédios enormes? Perguntou Pedro, impressionado. Sim, mas sua irmã está me ensinando que prédios só são especiais quando se tornam lares para as pessoas. O almoço foi uma experiência completamente nova para Rafael. A mesa estava cheia de comida caseira, frango com quiabo, arroz, feijão tropeiro, couve refogada, e a conversa fluía naturalmente entre todos. Dona Rosa contava histórias embaraçosas da infância de Marina, seu Joaquim falava sobre a oficina mecânica que tinha na cidade, e os irmãos provocavam Marina com carinho fraternal. Rafael, disse Dona Rosa durante a sobremesa, a Marina nos contou que você perdeu seus pais muito jovem. Sinto muito. Obrigado, Dona Rosa. Foi difícil, imagino. Mas quero que saiba que agora você tem uma família aqui também. As palavras atingiram Rafael em cheio. Ele sentiu os olhos marejarem e precisou de um momento para se recompor. Marina, sentada ao seu lado, pegou discretamente sua mão por debaixo da mesa. Muito obrigado. Isso significa muito para mim. À tarde, enquanto Marina ajudava a mãe na cozinha, seu Joaquim chamou Rafael para uma conversa no quintal. Rafael, posso falar com você como pai? O coração de Rafael acelerou. Claro, senhor. A Marina é nossa menina mais velha e sempre foi especial. Inteligente e determinada, com um coração enorme. Seu Joaquim olhou para a casa, onde podiam ouvir a risada de Marina vindo da cozinha. Ela nunca trouxe ninguém para conhecer a família. Nunca, nunca. Então, quando ela ligou falando que estava namorando, ficamos curiosos. E quando ela disse que você estava aprendendo a amar com ela, ele sorriu. Aí ficamos interessados de verdade. Rafael sentiu o rosto corar. Ela contou isso? Filho, não tem nada de errado em não saber amar. O que importa é querer aprender. Seu Joaquim pôs a mão no ombro de Rafael. E pelo jeito que você olha para minha filha, pelo jeito que ela brilha quando fala de você, diria que você está indo muito bem. Seu Joaquim, posso confessar uma coisa? Claro. Às vezes tenho medo de não ser suficiente para ela, de não saber como ser um bom namorado. Rafael, você acha que eu sabia como ser um bom marido quando me casei com a Rosa? Ou um bom pai quando o Lucas nasceu? Seu Joaquim riu. Amor é prática, filho. Todo dia você acorda e escolhe amar melhor que no dia anterior. E pela forma como minha filha está feliz, diria que você está escolhendo certo. Quando voltaram para São Paulo no domingo à noite, Rafael estava quieto. Mas Marina percebeu que era uma quietude diferente, reflexiva, não ansiosa. O que você está pensando? Perguntou ela. Estou pensando que entendo agora por que você é como é. Sua família é incrível. Eles gostaram muito de você. Sério? Minha mãe já está planejando o próximo almoço, e meu pai disse que você é gente boa. Rafael sorriu. E o que isso significa? Significa que ele te aprovou oficialmente. E para conseguir a aprovação do meu pai, Marina riu. Você deve estar fazendo algo muito certo. Naquela noite, enquanto Rafael abraçava Marina em seu apartamento, que havia se tornado um verdadeiro lar, ele percebeu que havia ganhado muito mais que uma namorada. Havia ganhado uma família, um lugar no mundo, e a certeza de que estava aprendendo a amar da forma mais verdadeira possível, com paciência, dedicação e muita vontade de ser melhor a cada dia. 6 meses depois do primeiro beijo, Rafael estava no escritório em uma manhã de segunda-feira, quando Carla entrou com uma expressão preocupada no rosto. Senhor Rafael, preciso falar com o senhor. O que foi, Carla? A revista Exame quer fazer uma matéria sobre você, uma reportagem de capa sobre os jovens empresários mais promissores do país. Carla colocou uma pasta na mesa dele.
Eles querem fotografar você em casa, falar sobre sua vida pessoal, seus relacionamentos. Rafael sentiu o estômago dar um nó. Minha vida pessoal? Sim. Eles já sabem que você está namorando. Alguém os viu juntos em algum lugar. Carla hesitou. Senhor Rafael, a Marina sabe que tipo de exposição isso pode gerar. Pela primeira vez em meses, Rafael sentiu a ansiedade familiar subindo pelo peito. Desde que estava com Marina, havia conseguido manter sua vida privada completamente separada do mundo corporativo. Ela sabia que ele era bem-sucedido, mas não tinha ideia real da dimensão de sua riqueza e influência. Eles querem a entrevista quando? Semana que vem. Mas, senhor Rafael, Carla o conhecia bem demais. O senhor está bem? Parece preocupado. Estou. Carla, pode remarcar? Diga que preciso viajar. Senhor, essa é uma oportunidade importante. Remarque, por favor. Naquela noite, Rafael estava mais quieto que o normal enquanto ele e Marina preparavam o jantar juntos, uma rotina que haviam desenvolvido e que se tornara o momento favorito do dia dele. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Perguntou Marina, notando sua tensão. Por que pergunta? Você está picando essa cenoura como se ela tivesse te ofendido pessoalmente. Rafael parou e riu, mas o riso não chegou aos olhos. Marina, posso te fazer uma pergunta? Sempre. Você me ama pelo que eu sou ou pelo que eu tenho? Marina parou de mexer o molho e se virou para ele, surpresa. Rafael, de onde veio essa pergunta? Só responde, por favor. Eu te amo pelo homem que você é, pelo jeito que você me olha, como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Pelo jeito que você aprendeu a fazer café só porque eu gosto. Pela forma como você lembra de detalhes pequenos sobre minha família. Marina se aproximou dele. Rafael, por que está perguntando isso? Rafael desviou o olhar. E se você descobrisse que eu tenho muito mais dinheiro do que você imagina? Que sou muito mais conhecido publicamente do que você pensa? O quanto mais? Marina, eu não sou apenas um empresário bem-sucedido. Eu sou muito rico, bilionário. Minha empresa é uma das maiores do país. Meu nome aparece em listas de pessoas mais influentes. As palavras saíram atropeladas. E agora querem fazer uma matéria sobre mim, sobre nós, e eu tenho medo que isso mude tudo. Marina ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Rafael, você acha que isso importa para mim? Não sei. Muita gente muda quando descobre. Eu não sou muita gente. Marina pegou as mãos dele. Rafael, você realmente acha que eu me apaixonei pelo seu dinheiro, pelo seu apartamento chique, pelo seu carro importado? Não, eu me apaixonei pelo homem que chorou, vendo uma foto dos pais, que ficou genuinamente animado quando conseguiu fazer café coado pela primeira vez, que se preocupa se choveu quando vou dirigir sozinha. Ela tocou o rosto dele. O dinheiro não te define, Rafael. Sua alma define. Mas e se a exposição pública for demais? E se começarem a te perseguir, a invadir sua privacidade? Então a gente vai enfrentar isso juntos. Marina o beijou suavemente. Rafael, você acha que eu sou fraca? E vou fugir correndo no primeiro problema? Não, claro que não. Então confie em mim. Confie no que temos. Naquela noite, Rafael mal conseguiu dormir. Abraçado a Marina, que dormia tranquilamente ao seu lado, ele percebia que seu medo não era realmente sobre o dinheiro ou a exposição. Era o medo de perder a única pessoa que o havia ensinado a ser verdadeiramente feliz. 2 semanas depois, a matéria da revista Exame estava nas bancas com Rafael na capa, sob o título O Bilionário que Aprendeu a Amar. Marina estava sentada na sala de espera do dentista quando viu a revista. Seu coração acelerou ao reconhecer o rosto de Rafael estampado na capa. Ela comprou a revista e leu a matéria inteira ali mesmo, de pé na banca. A reportagem falava sobre a trajetória empresarial de Rafael, sua riqueza estimada em bilhões, os prêmios que havia recebido, os projetos que mudaram o skyline de São Paulo. E no final, uma sessão inteira dedicada à transformação pessoal dele nos últimos meses, mencionando uma namorada arquiteta que o havia ensinado a ver além dos negócios. Quando Marina chegou ao escritório, Pedro a olhou com uma expressão estranha. Marina, você viu? Vi. Ela colocou a revista na mesa. Você sabia que ele era tão rico, famoso, influente? Marina suspirou.
Ele me contou há 2 semanas. Estava apavorado achando que eu ia mudar com ele. E mudou? Marina olhou para a foto de Rafael na capa da revista. Mesmo ali, em pose formal e terno caro, ela conseguia ver nos olhos dele o homem que havia conhecido. Vulnerável, genuíno, aprendendo a amar. Mudou sim, disse ela, e Pedro a olhou com surpresa. Agora eu entendo por que ele era tão perdido emocionalmente. Imagina crescer com toda essa pressão, toda essa responsabilidade, sem nunca ter tempo para descobrir quem você é, além do que possui. Naquela noite, Rafael chegou ao apartamento claramente nervoso. Marina estava na cozinha preparando o jantar como sempre, mas ele ficou parado na porta, observando-a. Você leu a matéria, disse ele. Não era uma pergunta. Li. Marina continuou mexendo o risoto. Ficou muito bonito na foto de capa. Marina. Rafael, vem aqui. Ela se virou para ele com um sorriso. Preciso te contar uma coisa. Ele se aproximou cautelosamente. Lembra quando você me disse que não sabia fazer amor? Claro, você estava errado. Marina largou a colher e se virou completamente para ele. Você sempre soube. Só não sabia que sabia. Como assim? Amor não é sobre técnica, Rafael. Não é sobre experiência ou conhecimento prévio. Ela se aproximou dele. Amor é sobre escolha. Todo dia, você escolheu me incluir na sua vida. Escolheu se abrir comigo. Escolheu confiar em mim com suas vulnerabilidades. Mas eu te enganei sobre quem eu era. Você não me enganou. Você me mostrou exatamente quem é. Um homem bom, gentil, que construiu muros ao redor do coração para se proteger. Marina tocou o peito dele, e que teve coragem de derrubar esses muros por amor. Rafael a puxou para seus braços, escondendo o rosto no pescoço dela. Eu te amo tanto, Marina. Mais do que achei que fosse possível amar alguém. E eu te amo também. O empresário bilionário e o homem que queima o feijão quando está distraído. Ela riu suavemente. Tudo isso é você, Rafael. E eu amo cada parte. Marina, posso te pedir uma coisa? O que quiser. Rafael se afastou para olhá-la nos olhos, e Marina viu ali uma decisão sendo tomada. Ele se ajoelhou na cozinha, no meio dos utensílios de jantar, e tirou uma pequena caixa do bolso. Marina Santos, você me ensinou que amor não é algo que se aprende de uma vez, mas algo que se pratica todos os dias. Me ensinou que uma casa só vira lar quando tem alguém especial para dividir. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples e elegante. Quer passar o resto da vida me ensinando a te amar cada vez melhor? Marina sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Rafael, sei que ainda tenho muito para aprender sobre amor, sobre relacionamentos, sobre ser um bom companheiro, mas quero aprender tudo isso com você. Sim, ela disse, soluçando e rindo ao mesmo tempo. Sim, eu aceito, mas com uma condição. Qual? Você também vai me ensinar algumas coisas. Como o quê? A sonhar grande, a ter coragem de construir impérios. Marina se ajoelhou também, ficando na altura dele. Porque você pode não saber fazer amor quando começamos, mas você sabe fazer sonhos virarem realidade. E eu quero que a gente construa nossa vida juntos, tijolo por tijolo, como você constrói seus prédios. Rafael colocou o anel no dedo dela e a beijou ali mesmo, no chão da cozinha, entre o cheiro de risoto queimando e a felicidade mais pura que já haviam sentido. Eu te amo, Marina. Eu também te amo, Rafael. E agora que você já aprendeu... Ela sorriu travessa. Que tal me ensinar algumas coisas também? Como o quê? Como se constrói um império familiar? Rafael riu, levantando-a nos braços e girando pela cozinha. Isso eu posso fazer. Temos uma vida inteira para construir. E naquela noite, entre risos e planos para o futuro, Rafael Mendonça percebeu que havia aprendido a lição mais importante de sua vida, que amor verdadeiro não é sobre saber tudo desde o início, mas sobre ter coragem de aprender junto, todos os dias, para sempre.